Vamos lá. Fabinho falou na semana passada, retrasada, sobre os profetas maiores, e hoje eu irei conversar com vocês sobre profetas menores. Eu não lembro se o Fabinho tocou nesse ponto, mas eu vou recapitular. O que é um profeta? Queria primeiro colocar esse ponto, tá? Qual é a ação desse profeta dentro do Antigo Testamento, para a gente entender algumas coisas. O profeta, ele é uma pessoa, um homem ou mulher, que prediz o futuro ao receber uma mensagem divina e é inspirado. Então, o profeta bíblico, ele tem a capacidade de falar inspirado por Deus, anunciando algo sobre o futuro ou convocando as pessoas ao arrependimento, então denunciando um contexto social, um problema social. Então, ele tem essa capacidade de fazer isso de uma forma inspirada. Só que o profeta bíblico, diferente de outros profetas, esses que foram diretamente selecionados por Deus, convocados por Deus para uma missão, eles são irrefutáveis naquilo que disseram. São, como eu posso dizer, não há erros em sua mensagem. Então, esses homens, eles falam diretamente, representando a pessoa do próprio Deus, como se fosse o próprio Deus falando por intermédio deles. Então, a sua fala é uma fala inspirada sem erro. Então, eles são inerrantes, esses profetas bíblicos, né? Na sua fala não há nenhum tipo de engano. Então, tudo aquilo que eles falaram ou se cumpriu, ou está se cumprindo, ou vai se cumprir. Nenhuma palavra desses homens caiu por terra, foi dita ou foi revelado, olha, ele errou aqui, ele errou ali. Nenhum deles ouve isso, tá? Em nenhum momento. Então, essa é a grande diferença destes profetas para vários tipos de profetas, tanto no contexto religioso atual, como nos contextos pagãos, outro tipo de profeta em outras religiões. O que temos de diferente aqui é que o profeta bíblico ele pode ser verificado, ele pode ser investigado e a sua palavra ela permanece fiel até os dias de hoje. Ela não caiu por terra. Então aquilo que um profeta bíblico disse ou se cumpriu, ou está se cumprindo, ou vai se cumprir. Sim, até o momento não há como dizer este profeta disse isso em nome de Deus e isso não aconteceu. Nenhum dos profetas, em nenhum momento das Escrituras, os que foram de fato selecionados por Deus, convocados por Deus, Deus, vamos dizer assim, assinou embaixo cada palavra daqueles homens. Como Jesus vai, por exemplo, ressaltar, né? Aquilo que foi dito pelos profetas, segundo as Escrituras. Nenhuma profecia, né, bíblica, Pedro vai falar, ela foi inventada, ela foi elaborada segundo a razão humana. Todos os homens que fizeram isso, Pedro vai falar que eles fazem isso inspirados por Deus. E neste contexto eles são inerrantes, tá bom? Então, essa ideia de profetas é uma ideia bem antiga. Ela já começa lá por exemplo, no livro de Gênesis, você já tem alguém sendo apontado como profeta, por exemplo, Gênesis 20, verso 7, Abraão é revelado, mostrado como um profeta. Você tem homens como videntes, Samuel e esse tipo de coisa, que também é um outro termo. Videntes, profetas, são homens que são levantados por Deus. Isso
antes mesmo do movimento profético, que já foi aquele primeiro movimento que o Fabinho falou na aula anterior sobre os maiores, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, essa turma, eles estão ali dentro dos profetas maiores, mas esses profetas eles já estão andando na história do povo bíblico muito antes deste movimento profético ser efetuado, sim, aparecer de uma forma mais ampla dentro do contexto bíblico, tá bom? Então, o profeta é esse homem, ele geralmente vem para trazer uma crítica severa à imoralidade, às injustiças, à falta de fé, à idolatria. Então eles vão aparecer no meio do povo e começar a denunciar todo tipo de injustiça social, todo tipo de desvio religioso, tudo aquilo que vai de alguma forma quebrar a lei de Deus, os princípios morais de Deus determinado pela lei mosaica. Então, quando o povo começa a se desviar, começa a estabelecer um falso culto, um falso ensino, Deus levanta um camarada qualquer lá, um Zé Ninguém, no meio do nada, ele traz lá, como trouxe Amós, um cara que ninguém conhecia do contexto rural, e o cara vem, olha, aí começa a falar em nome de Deus, então as coisas começam a acontecer. A palavra do profeta, ela é a palavra de Deus, mas o povo também pode aceitar ou rejeitar essa palavra. O problema é que ela vem com um juízo, com bênçãos, se há arrependimento tem bênçãos, se há rebelião tem um juízo. Então, dentro desse contexto, esse povo vai ter que ouvir a voz de Deus, se arrepender, se não se arrepender, vai ser aplicada sobre os tais aquela sentença que está sendo dita pelo profeta. Então, esses homens, eles vêm assim, como juiz, como representantes, como antigamente, dentro do contexto de profetas, quando você olha para outras nações, os profetas, em sua maioria, estão dentro ou trabalhando na corte dos reis. Então, você já percebeu esses filmes épicos, onde o rei tem ali um grupo de profetas? Lembra de Faraó, de Moisés? Quando os magos de Faraó vão replicar os sinais semelhantes aos sinais de Moisés, é mais ou menos isso que acontece. Então você tem lá um grupo de magos, um grupo de videntes ou um grupo de profetas que estão diretamente trabalhando dentro ou no contexto da corte. Esses homens, os profetas bíblicos, eles poderiam, como uma ilustração, nós poderíamos dizer que eles estão trabalhando na corte celestial, diante do verdadeiro Deus, do verdadeiro Rei, e eles vão agora proclamar sentenças de arrependimento, sentenças de juízo, ou trazer uma palavra de esperança como representantes legais deste grande e verdadeiro Rei. Então, é mais ou menos nessa ideia, uma ilustração assim que ecoa muito bem esse ambiente em que eles estão contextualizados. Então, o profeta bíblico, ainda que ele não tenha uma corte real de Deus estabelecida, ele está como um representante da corte celestial ali. Então, esse homem ele vem com juízo, ele vem com palavras de esperança. Entretanto, ele também tem uma palavra de misericórdia, uma palavra de graça, porque Deus também muitas vezes trabalha com a restauração, com a esperança, com o perdão. Então esses homens estão caminhando entre esses dois ambientes, ora com juízo, ora com uma palavra de esperança, de graça e de misericórdia. Então é sempre aquela corda bamba ali, né? Tipo assim, olha, eu quero que tu levante e vai, mas pô, eu vou lá, eu vou falar, eles vão... Tipo assim, quando você pega, o Fabinho falou, né, o caso de Jeremias. Cara, como Jeremias sofreu?
como Jeremias padeceu por causa da verdade. Como Jeremias foi fiel, mas ninguém quis escutar a sua palavra. Todo mundo rejeitou, um grupo de falsos profetas perseguiu. E ele manteve a sua palavra ali, chorou, viu toda a destruição de Judá acontecer diante dos seus olhos, tudo indo de mal a pior, e ele com a palavra de Deus ali. Ele já foi obrigado a ir para o Egito, não foi? Sim, ele vai ser obrigado a ir ao Egito. E lá vai possivelmente morrer, não volta mais para sua terra, mas assim, quando você olha a vida desses homens, você fica imaginando assim, a fidelidade, as perseguições, que não era fácil ser representante de Deus neste ambiente, porque você tem dentro desse ambiente, dentro desse contexto, várias vozes dizendo coisas que parecem ser verdadeiras e não são. Porque às vezes a tua fala é uma fala de juízo, no caso dos profetas, é uma fala dura, é uma fala de juízo, de desconstruir, por exemplo, Jeremias, novamente. Olha, você vai ser, eu estou te enviando para arrancar, para destruir. Aí o cara fala, poxa, passo a vez, manda outro no meu lugar. Não, Jeremias, é você mesmo, é você que vai, você vai. Essa palavra de juízo sobre o meu povo, se eles não se arrependerem, eu vou cumprir o que eu vou fazer e tal. E assim eles vão ter que lidar com todas essas sentenças. Você pega um profeta como Jonas. Jonas, vai lá para Nínive. Vou não. Por que Jonas não quer ir? Porque Jonas conhece o seu Deus. Aí ele sabe do dilema. Ao mesmo tempo que ele fala, pô, tem a chance de ver os ninivitas sendo destruídos. Quem nessa nação, no mundo aqui, em pleno juízo, em santo juízo, não quer isso? Que essa turma de Nínive morra, acabe. Quem em santo juízo aqui não quer isso? Até eu, que sou mais besta aqui, quero. Vou embora para outro canto, deixa o negócio lá, o juízo correr, e eu vou matar. Não estou nem aí. Aí Deus, Jonas, volta lá, vai lá. Mas por quê? Porque Jonas, no fundo, ele conhece seu Deus. Qual é o dilema dele lá? No fundo, eu sei que tu é misericordioso, eu sei que tu age com graça. Chega lá, esse povo vai chorar, vai se arrepender, e tu vai deixar os caras vivos, pô. Entendeu? Então ele tem um dilema moral ali, ele prefere desobedecer a Deus, assim, contando com, assim, eu vou desobedecer, vou ganhar um tempo, eles vão ainda se afundar mais no pecado e Deus vai eliminá-los e depois eu me resolvo com Deus. Não, Deus foi lá, agiu com graça, com misericórdia. Então esses homens eles têm fragilidades, são homens que têm que lidar com os seus profundos questionamentos morais, éticos. Você está vendo injustiça, você tem que falar a verdade, mas o povo quer continuar na injustiça. Aí você fica com aquelas, não vou mais falar nada, que todo mundo se lasca mesmo, que cai fogo do céu, cabe com todo mundo. Então você tem que, quando você estiver navegando entre os profetas, sempre tenha esse olhar, essa sensibilidade de perceber esses embates que esses homens estão tendo consigo mesmo. Ok? O que é uma profecia? A profecia, ela é o ato, a revelação que é dada ao profeta. Então isso pode ser um sonho, uma visão, uma palavra. E isso se torna o elemento que foi revelado, que precisa ser transmitido por Deus, ou por um Deus, ou por deuses. Aqui no caso eu estou pegando um contexto geral de profecia em todos os ambientes. Então é uma revelação de algo que estava oculto. Então aquele Deus, ou aqueles deuses revelaram aquilo ali. No caso dos profetas bíblicos é a palavra de Deus, ou a vontade de Deus que está sendo diretamente revelada a esses homens por meio de uma visão, por meio de uma palavra, de um sonho,
Então, eles agora vão receber essa revelação, essa vontade de Deus, essa palavra de Deus, e vão ser direcionados. A profecia, quando a gente fala de profecia, a gente sempre está olhando o profético como algo futuro, né? E às vezes não, às vezes a palavra profética também é por um momento, para aquela situação. Ela vai se resolver ali, vai se cumprir ali, vai acabar ali. Ela não vai se estender séculos, milênios, futuro. Entendeu? Por exemplo, Daniel já tem uma ideia local, onde Deus está tratando uma questão local, porém você vê que os escritos proféticos de Daniel, eles também tratam de um futuro, de um tempo final de todas as coisas. Então, alguns vão ir até o Messias, vão concretizar essas profecias no Filho de Deus, o Messias, Jesus Cristo. Outros vão falar de um novo céu, nova terra, como Isaías. E outros vão, assim, andar muito mais, como Daniel, e falar no final de todas as coisas, até da ressurreição. No finalzinho do capítulo de Daniel, Daniel vai falar sobre essas questões. Então é algo que ultrapassa assim, o entendimento até do próprio profeta. Então a profecia, ela sempre pode ser algo relacionado ao local, no momento, ou ela também pode ser algo relacionado ao futuro. Nem sempre a profecia é só relacionada a algo muito distante, algo muito longe. Tá bom? Ela tem essa pegada de estar sempre linkada com o futuro, mas não só isso, tá bom? Os profetas, eles vão agir de várias formas. E quando a gente fala profeta, a gente entende só uma questão de futuro, né? Algo futurista. Algo que já sempre lá na frente, mas às vezes é convocação de arrependimento. Agora, o cara entra na cidade convocando o povo ao arrependimento. Por exemplo, Jonas. Não é algo do futuro. Estava decretado que a ira de Deus viria. Mas qual era a mensagem de Jonas? Se arrependa. Vai vir fogo do céu aí, ó, o juízo vai chegar, então se arrependa. Então era para algo. O que aconteceu? Ele se arrepende e Deus vai lá. Legal. Olha, vocês são meus amigos, sou amigo de vocês, tudo em paz. E Jonas, ó, doido. Então vamos lá. Já sabemos o que são os profetas e sabemos mais ou menos o que é uma profecia. Bom, assim, eu não sei se eu preciso ou não falar isso aqui, mas não confunda a profecia e o profeta do Antigo Testamento e a profecia do Antigo Testamento por meio desses profetas com o dom de profecia no período da igreja, tá bom? São coisas distintas, tá? Essas profecias do contexto da igreja, como temos visto, elas podem ser falíveis. Algum ou alguém pode se pronunciar em nome de Deus, mas aquilo não tem nada de Deus ali dentro, como houve lá atrás. A diferença é que lá atrás os profetas bíblicos são infalíveis naquilo que falam. Os profetas de hoje são falíveis. Então, alguém usado em dom de profecia hoje, ele pode ser usado, mas isso não significa que a palavra dele é infalível, como o profeta do Antigo Testamento. Então, às vezes, tome muito cuidado com isso. Porque às vezes o cara fala, eu sou profeta e a minha palavra é infalível, entendeu? Muito cuidado com isso, que não somos. Só aqueles foram infalíveis. Eu tenho uma pergunta, correlacionado a respeito da profecia, a gente chega até meio que ficar com algumas dúvidas. Correlacionado, vamos supor, quando é revelado no caso da palavra, com a instrução em que, vamos supor, um determinado grupo de pessoas, ou até mesmo, digamos, a própria Bíblia da pessoa está vivenciando.
Eu digo isso porque, às vezes, vamos comparar que nem o que aconteceu no Egito, né? Que teve, acho que, 3 anos de período de bonança e os períodos que vieram com baixa produtividade. E isso, para correlacionar o que estamos vivendo nos tempos contemporâneos, na verdade, ele chega mais para instruir a pessoa a como ser conduzido, na verdade, a vida da pessoa com mais prudência, com mais orientação. Né? Hoje não. Hoje, assim, tudo que Deus tem para revelar, Ele revelou na sua palavra. Tudo que Deus precisou revelar, revelou e registrou na sua palavra. Hoje, as profecias, elas estão mais vinculadas a um cunho pessoal. Algo relacionado a você, a uma determinada coisa que talvez você já esteja orando, e Deus vai confirmar aquilo por meio de um profeta, por meio de uma revelação, algo desse tipo. Ou ele também pode te trazer algo que você não tem conhecimento, e aquilo vai sendo confirmado ao longo do tempo. Com o tempo, aquilo vai passando e aquilo vai ser confirmado. Mas hoje está mais a cunho pessoal e a edificação do corpo de Cristo, mas hoje já não temos mais essa ideia de palavras proféticas para o mundo. Porque a palavra de Deus já diz o começo, o meio e o fim de todas as coisas. Já está decretado, já está revelado. O mistério que esteve oculto hoje está revelado, que é Cristo Jesus, e tudo que vai ocorrer em decorrência da vinda, da morte de Jesus Cristo. Ponto. Essa questão de profecia já não é mais como aquela, por exemplo, olha, haverá 3 anos de seca, Isso hoje não é comum. Eu não vou afirmar para você que não exista, porque Deus continua vivo, Ele pode assim fazer. Mas eu não vejo mais isso de uma forma aberta, de uma forma mais abrangente. Isso, assim, praticamente a gente não vê. Mas eu não posso te falar assim, isso não acontece mais, porque Deus continua vivo, Ele é Deus, Ele pode fazer o que Ele bem entender na hora que quiser. Entendeu? Hoje o nosso parâmetro é a Escritura. Sempre seguindo ela como nossa regra de fé e de prática. Isso também vai colaborar até para você tomar cuidado com algo que você escuta. Vamos supor que eu me levante em um dom de profecia agora, fale para você algumas coisas, e você tome isso como uma verdade absoluta. O André, o profeta, disse isso como verdade absoluta. Só que o que eu te disse como verdade absoluta, na minha cabeça e na sua cabeça, não é verdade absoluta. Porque muitas vezes está contradizendo o texto bíblico. Então, o texto nos serve também como essa segurança. Sempre passar ali um checklist no texto. Opa, peraí, vamos escutar o que o texto diz. Será que isso não contradiz? Será que isso contradiz o texto? Entendeu? Hoje a profecia ela funciona desta forma, segundo a norma de 1 Coríntios capítulo 14, do 12 ao 14, ali todo esse ambiente, ela sempre está para edificar o corpo, tá? E ela serve como testemunho também para os infiéis. Às vezes alguém vai entrar em uma reunião, de repente alguém levanta-se ali com um dom de profecia, com um dom de revelação, e fala algo a respeito daquela pessoa que ela não sabia, o que está ocorrendo na vida dela. Isso é um ato, segundo o contexto de 1 Coríntios, do 12 ao 14, você fica ali vendo que isso pode acontecer para a edificação dessa pessoa que entrou, tanto as línguas como a profecia, servindo como um testemunho e edificação do corpo de Cristo. Todas essas coisas em conjunto trabalham com a edificação do corpo de Cristo e com o testemunho para o infiel. Então, ela é de cunho pessoal, testemunhal, tá bom? E de edificação. Então, os dons, eles estão dentro dessa esfera. Testemunho, edificação, ok? Sempre, e a edificação do corpo de Cristo. Sempre dentro desse ambiente. Tá? E, muitas vezes, assim, na maioria das vezes, é de uma forma bem particular. Às vezes, Deus dá um direcionamento para uma igreja local, por meio de um pastor, representante, um líder,
Alguém vê, essa igreja aqui, por meio do pastoreio de vocês, tal, vai crescer, vai acontecer, vocês vão galgar, vocês vão enviar. Pode acontecer isso, mas é no sentido local, toda a igreja está sendo edificada com aquela palavra, por meio da liderança local, que está recebendo aquilo, e muitas vezes no trato individual. Então, isso aí na individualidade você vai analisar se aquilo é coerente, não é coerente, se é algo que você está orando, se é algo que você não está orando, se aquilo faz parte do seu contexto. Tem que testificar. Você tem que testificar primeiramente. Você fazer uma análise objetiva. Aí, isso é meio estranho, guarda no coração e deixa o tempo resolver. Às vezes o tempo resolve essas coisas. Você vai... Sejamos sábios como foi Jacó. Olha, teu filho está dizendo que nós vamos nos ajoelhar, vai acontecer isso. Diz lá o que? Jacó guardou no coração aquilo que foi dito. Ele não falou nem que sim, que não, ficou meio ali na dele e tal. Tô meio louco, José, mas ele guardou no coração. Entendeu? Não bateu de frente, mas vai que acontece. Vai que... E aconteceu. Entendeu? Mas assim, a Bíblia diz que a profecia deve ser analisada. A gente toma tudo como verdade absoluta quando alguém fala, mas a Bíblia recomenda que a profecia deve ser analisada, não o profeta. Nós não devemos jogar o profeta, nós devemos jogar a profecia. Toda profecia dita a nós, ela tem que passar por uma análise, tem que checar. Eu não vou incriminar o profeta. Isso não é osso, essa vergonha, tal. Não. Às vezes o sem vergonha pode estar falando a verdade. Você entendeu? Porque Deus pode usar o sem vergonha para falar a verdade sobre a tua vida. Então analisa a profecia, não sem vergonha. Não tem nada a ver com ele. Eu tenho que entender o que ele está falando, se aquilo que ele está falando é verdade. Entendeu? Deus usou, a Bíblia mostra aí vários embates onde Deus usou até demônios para falar a verdade. A seu favor, então. Vamos lá. Fazer uma linha do tempo aqui, rapidinho. Porque eu queria que você entendesse, quando a gente fala de profecia, ela fica meio jogada, né? Sim. Não de profecia, quando a gente fala dos profetas. A nossa Bíblia, ela não é... A estrutura dela não é cronológica. Ela é temática. Então eu tenho o Pentateuco, eu tenho livros históricos, aí eu tenho os livros poéticos e, por final, os livros proféticos. Mas aí eu imagino, na minha mente, vai funcionar mais ou menos assim. Se os profetas estão por último, então quem vem primeiro é o profeta Isaías, depois vem o profeta Jeremias, depois vem o profeta Ezequiel. Então eu estou entendendo que eles estão seguindo uma cronologia, não é isso? Então o primeiro profeta foi o bendito de Isaías, o segundo profeta, aí vem os menorzinhos. Não é assim que funciona, gente. Eles estão todos juntos e misturados, alguns deles. Às vezes no mesmo ambiente, e um se tornou sombra do maior. Mas eles estão lá. Então, por exemplo, se eu estiver falando, você vai receber esse conteúdo, não precisa marcar agora, tá? Você vai receber esse conteúdo amanhã, ou mais tardar sábado. Mas, por exemplo, os primeiros profetas, quem são? Abraão, Moisés. Moisés é tido como o maior de todos os profetas. Depois você tem Elias, Eliseu. Se nós pegarmos só o contexto de Elias e Eliseu, nós já estamos falando ali, por exemplo, de um ano de 801 a 900 a.C. Então, 800 a 900 a.C. Quem vem primeiro? Elias e Eliseu. Então, esses são, vamos dizer assim, dentro do ambiente profético, descartando Abraão, descartando
Moisés, esses são os primeirinhos que estão chegando ali. Só que eles ainda não fazem parte, eles não têm nenhum livro escrito. Então você tem as suas profecias, os seus embates, mas você não tem os seus escritos. O livro do profeta Elias, o livro do profeta Eliseu, você não tem isso. Mas eles são o quê? Profetas. Aí, por exemplo, eu tenho de 800, de 900 a 800. Então eu estou regredindo, tá? De 900 a 800, de 800 eu venho até eu chego no 01. Então, por exemplo, 801, 800 a 700. Quem vai aparecer aqui na cena? Então, comecei 900, 800, agora tenho de 800 a 700 antes de Cristo. Quem aparece na cena? Jonas, Amós, Oséias, Miqueias e Isaías. Lembra quando você vê aquela profecia de Isaías 53? Do servo sofredor? Aquela profecia tem, por exemplo, se você enquadrar aqui dentro desse contexto, por volta de 700 anos antes dela ocorrer com a crucificação de Cristo Jesus no madeiro. Então, o profeta, 700 anos antes daquilo acontecer, ele profetizou. No caso aqui, Isaías. Mas olha só, quem está no meio com Isaías? Amós. Mas Amós é o primeiro livro, ele segue a sequência? Não. Amós, você vai ver, ele está lá nos profetas menores. Só que ele é, vamos dizer assim, contexto, ou está contextualizando, ou está no mesmo ambiente do profeta Isaías, do profeta Miqueias, do profeta Jonas. Por exemplo, Jonas, assim, o livro está lá no final, mas ele praticamente está em Reis, no período dos reis, profetizando. Então, nós estamos aqui, 800 a 700, mais ou menos. Aí de 700 em diante, até 580 ali, 585, você vai ter quem nesse meio aí? Naum, Sofonias, olha que nome bonito para o filho. Joel, Abacuque, Jeremias, Obadias, Ezequiel e Daniel. Toda essa turma está aqui dentro dos anos de 700 a 586, porque aqui eu tenho, dentro desse contexto, as pessoas que estão falando da queda de Judá, as pessoas que estão falando dentro do exílio, as pessoas que estão falando já num período já quase saindo do exílio. Então, por exemplo, se eu pego aqui Ezequiel, ele está dentro do exílio babilônico. Se eu falo de Daniel, ele está dentro do exílio babilônico. Mas se eu falo de Jeremias, ele está às portas. Ele está vendo tudo ruir na frente dele. Ele está chorando e escrevendo o livro de Lamentações. Convocando o povo e falando, olha, vocês não podem reclamar. Do que vocês... Lembra da frase famosa de Lamentações? Do que se queixa o homem? A não ser dos seus próprios pecados. Tá? Jeremias está falando, do que vocês estão se queixando? O que vocês estão reclamando? Vocês buscaram essa desgraça para vocês. Vocês abandonaram, quando ele fala no livro, no começo do livro dele, ele falou assim, vocês abandonaram a fonte de água viva por cisternas rotas, por poços de águas que são podres. Vocês deixaram a fonte de água viva. Cavaram cisternas que produzem águas que vão apodrecer. Olha, por que vocês estão se queixando agora? Vocês mesmos. Ele vai falar, por exemplo, acho que no capítulo 6, ele vai falar, olha o caminho, olha as veredas antigas. Voltai para ela. Entrai pelo caminho antigo. Volte o caminho antigo. Mas o povo quis o quê? O povo quis o quê? Uma podre.
Então, na sequência, você vai vendo que os livros estão todos separados, parecem que estão, mas se você colocar na sequência, você vai ver que Miqueias está antes, Sofonias, Abacuque. Por exemplo, Abacuque. Abacuque está falando do quê? Com quem? Quem lembra? Tempo. Por exemplo, Abacuque, ele está falando da mesma coisa que o profeta Jeremias está falando. Ambos estão falando da queda de Judá. Ambos estão falando da queda de Jerusalém. Ambos estão dizendo que vai vir um grande exército, um grande império do Reino Norte para levá-los cativos. Só que de uma forma mais dramática, mais robusta, a descrição feita por Jeremias é muito mais profunda. Mas a de Abacuque não é menos profunda. A de Abacuque é aquela sentença onde fala, olha, tu não está vendo? Tu não está vendo as coisas que estão acontecendo, a opressão, a injustiça social. Aí Deus fala, Abacuque, presta bem atenção. Tu está intercedendo, está buscando uma resposta, mas vem cá, minha amiguinha, vai piorar. Eu vou trazer sobre vocês uma nação pior do que essa que está. Abacuque pira, né? Peraí. Eu acabei de orar para tu resolver a situação e está falando que a situação vai piorar. É que se não tivesse orado. Eu oro para o negócio ficar melhor. Tu está me dizendo que tu vai trazer um povo pior. Aí ele chega a exclamar e dizer assim: tu está me falando que tu vai trazer um povo pior do que nós. Então, aí quando Deus revela, vai trazer o povo, o Império Babilônico, né? O rei Nabucodonosor, norte e tal. Como assim? Peraí, tu vai trazer alguém pior do que a gente. Somos ruins, mas tu vai trazer um povo ainda pior para nos castigar. Aí Deus vai conversar com Abacuque e fala, Abacuque, descansa, confia. Abacuque tem aquela visão espetacular da soberania de Deus sobre a história do seu povo. Aí ele vai falar aquela frase que a gente repete, né? Ainda que a figueira floresça, ainda que a vide não dê seus frutos, todavia a gente fala mas vai sentir na pele o que ele vai sentir. Vai ver toda Jerusalém sendo destruída. Vai ver todo o templo sendo colocado abaixo. Ele vai falar, olha, ainda que eu veja tudo isso acontecer, ainda que tudo isso me sobrevenha, eu todavia vou continuar me alegrando em você. Por isso que aquela frase famosa desse livro é usada por Paulo lá em Romanos. O justo viverá pela fé. Não pelo que vê, mas por entender quem é soberano nessa história. Então, os profetas, eles estão todos nesse contexto. Só que o contexto de Abacuque é o mesmo contexto de Jeremias. Eles estão em tempos diferentes, falando da mesma coisa. Só que quando você vai na nossa Bíblia, Abacuque está onde? Lá no final, e Jeremias está aqui. Mas eles estão dentro de uma mesma situação. Isso é muito legal, porque você entendendo aonde o profeta está e o seu contexto, isso facilita muito o entendimento do próprio livro. Eu achei que uma vez, quando ele ia a primeira vez, achei que a Babilônia tinha invadido 2 vezes Jerusalém. E invadiu, só voltou e invadiu de novo. É o mesmo, eles estão assim, profetizando ou falando algo antes que aconteça. Só que eu vou entrar lá daqui um pouquinho, um tem um texto muito mais robusto, muito mais profundo, muito mais amplo, e o outro um texto mais curto. Aí na hora de, vamos lá, a bibliotecária ali, entendeu? Vai colocar as obras mais famosas, pesadas, em destaque e os livros dele. Os livros grandes e os fininhos. Mais ou menos isso que aconteceu. Aí você tem depois os profetas, que estão lá no finalzinho, já no retorno. O pessoal saiu do exílio, agora tem uns profetas que estão dentro do ambiente pós-exílio.
600 a 500. Aí já é a turminha que está lá, Ageu, Zacarias. Joel é um caso, sim, é um enigma. A gente não sabe onde Joel está. Em que momento da história ele está falando, ele está profetizando. A gente não sabe. Se não existe nada, por exemplo, no livro de Faraó, ele está em 1900 bolinha, ou ele está... Não sei. Ninguém sabe aonde ele está na história. O que sabe é que ele tem uma profecia, ela está registrada, mas ninguém consegue identificar o momento exato da história dele. Está pós-exílio? Está no exílio? Está antes do exílio? Ninguém sabe falar. Porque a sua profecia ela é escatológica, ela é universal, ela fala de um período, de um juízo e de uma coisa escatológica que Pedro vai aplicar lá no Pentecostes. Pedro vai falar, olha, como disse o profeta Joel, nos últimos dias, para Pedro, Joel está falando daquele momento. Ele está aplicando o texto de Joel naquele momento do Pentecostes. Mas a gente não sabe pontuar na história onde Joel está. Bom, e por último, 500 a 400, nós temos a finaleira. Quem é o final aí de tudo isso? Malaca. Malaquias está lá tentando. E aí, povão? Ânimo, turma, ânimo, turma. Mano, reage, turma. Não, poxa, Malaca, dá mais, pô. Já viemos para cá, estamos sem Deus, estamos sem rei, nada funciona, umas coisas não estão se cumprindo, né? Vivendo a nossa vidinha aqui mesmo, normal, de qualquer jeito. Aí Malaquias fala, não, gente, não é assim não. Deus continua vivo, Deus continua sendo Senhor, vocês não podem viver uma vida, ele vai puxar esse povo para cima, vai tentar puxar para cima. Então, mais ou menos, você vai receber isso lá no seu material. Então, você sempre, quando estiver lendo os profetas, sempre tente se localizar. Eu deixei aqui bem esquadrinhado, assim, para você ter uma noção e ir se localizando quando você receber esse material, junto com o conteúdo do Fábio, tá bom? Vocês não receberam na semana passada. O que mais que a gente pode falar sobre isso? O movimento profético, quando se dá esse movimento profético dentro do texto bíblico? Então, eu tenho um problema de injustiça social, idolatria. Isso começa onde? No Reino Norte. Então, a primeira turma que vai tomar paulada é o pessoal de Israel, as 10 tribos de Israel. Esse é o primeiro que vai tomar o sacode de Jeová. É o primeiro que vai para o exílio. Então, essa turma de cima não se arrepende. Quem está lá no meio? Isaías, proclamando, Amós, os profetas estão todos lá. Tipo assim, o primeiro entre eles é Amós, até antes de Isaías. Ele está lá, mas ninguém dá audiência para Amós. E eles fizeram lá? Vai falar, mas... Tipo assim, ele é mais ou menos João Batista, a voz do que clama no deserto. Isso é só uma voz que clama no deserto, nada mais. Não sei nem significa. Só uma voz mostrando um caminho. A voz está no meio do povo lá, sendo uma voz mostrando, e ninguém dá a devida atenção à voz. Depois vem Isaías e os outros, mas aí já é tarde. Aí o povo não se arrepende, aí Deus vem com o Império Assírio e nos leva para Nínive, para aquela região, e ali nunca mais esse povo da região norte consegue se restaurar. Eles vão se contaminando, aí você vai ver aquela briguinha. Lembra daquele texto de João, samaritana, Jesus, aquela conversa ali? Nasce aí, nesse contexto aí. Eles vão perder um pouco da sua identidade, vão se mesclar, vão se misturar. Aí a parte de baixo é o povo
de Judá e falar, não, vocês não são puros, mas não, vocês são mesclados aí, vocês nem povo de Deus, vocês são mais, vocês são misto. Aí vai criar aquela guerra, aquela rixa. Aí um vai dizer que é, o outro vai dizer que não é, aí um vai. Tipo assim, eles vão criar na parte de cima, parte norte, vão criar outros tipos de. Outro tipo de capital, outro tipo de templo, até a Bíblia vai ser diferente. O sistema de Pentateuco deles tem um Pentateuco samaritano e tem um Pentateuco judaico. Para você ver como uma coisa fica tão séria entre eles, essa rixa que se criou. Depois você tem a turma do Reino Sul, que vai copiar tudo que era errado da turma do Reino Norte. Aí assim olhou, vou fazer também. Idolatria, corrupção, imoralidade, injustiça social. Eles fizeram lá, vou fazer aqui também. Aí Deus vai por meio do profeta Jeremias, do profeta Abacuque e os outros. Não façam isso, arrependam, não confiem, não busquem rebelião, não se apoiem no povo do Egito, né? O Egito vai nos ajudar, né? Aqui não vai se revoltar, que a gente vai se livrar. Aí Deus fala, não vai. Toma, ele vem, destrói Judá, Jerusalém, templo, tudo é botado de cabeça para baixo, tudo é destruído, o povo é levado cativo. Aí vão para o exílio, aí dentro do exílio está acontecendo as profecias de Daniel, as profecias de Ezequiel, e depois as profecias pós-exílico, que é aquela ideia de ânimo, tá bom? Então vamos lá. Profetas. Já temos um contexto geralzão aí, para você se situar. Eu acredito que você não vai ficar mais perdido. Se você estiver aí nos profetas, pelo menos já tem uma bússola, né? Um pouquinho, já consegue caminhar um pouquinho. O que eu preciso saber dos profetas menores aqui? Menor não é questão de qualidade, tá bom? É menor, menosprezado, algo de pouca qualidade, né? Não é isso. Questão de rolo. Antigamente, você tinha os... Acho que eu não tenho ali. Tinha um, Tinha, né? pequenininho assim.